Fala, gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer pra você aqui mais um conteúdo de Gol Geração 2 e mais uma dica aí que muita gente tava me perguntando e muita gente aí tava me questionando com relação ao que? A temperatura aqui de trabalho do Gol Bola aí, do Gol Bolinha. Qual que é a temperatura ideal de trabalho, tá? Então a gente vai bater um papo aqui nesse vlog matutino sobre essa parte aí da temperatura de trabalho do Gol Bola, tá? Então vamos lá, o Gol Bola, como todos os outros carros, ele tem uma temperatura ideal de trabalho, tá? A temperatura ideal de trabalho é o que? É onde o óleo ele atinge a temperatura de trabalho dele, a temperatura a qual ele tem toda a eficiência, é onde o motor vai atingir ali a temperatura, onde ele vai ter o melhor rendimento, a melhor lubrificação, a melhor economia, tá? Vai ser o ponto assim do ápice que ele vai trabalhar como foi projetado, tá? Ou seja, um carro com temperatura muito alta ou temperatura muito baixa, ele trabalha de um jeito um pouco diferente de um carro quando está trabalhando nas condições ideais de trabalho, tá? Começa por aí só pra gente entender um pouco essa questão de temperatura de trabalho, tá? Então a gente tem esses pontos aí para levar em consideração, tá? Temperatura ideal de trabalho, muita gente fala, é 90 graus, é 80, é 70, então vamos lá. De praxe, tá? A maioria dos carros aí são projetados e trabalham aí com uma temperatura aí média aí ideal de 90 graus, tá? Ou seja, 90 graus seria a temperatura ideal média aí de trabalho de grande parte dos carros aí que nós temos no mercado, tá? Então a maioria desses carros aí, eles vão trabalhar nessa faixa aí de 90 graus, tá? 90 graus seria aqui, ó, praticamente aqui, quando o ponteiro aqui de temperatura estiver no meio aqui, tá? É 90 graus mesmo com relação aqui à parte central, tá? Então assim, a maioria da temperatura desses carros é 90 graus, tá? E a do Gol Bola não é diferente, tá? Agora tem gente que fala, meu carro tá trabalhando mais quente, meu carro tá trabalhando mais frio, tá? Algumas coisas vão influenciar nessa temperatura aí de trabalho do carro, tá? Algumas coisas vão ter influência nessa temperatura que o carro trabalha, tá? Então vamos a uma delas, tá? A primeira questão é a quantidade, né, de combustível que está sendo injetado no carro, tá? Se o carro foi mexido ou tá com algum problema, ele pode estar ali injetando menos combustível, tá? Quando você tem uma injeção menor de combustível, automaticamente, quando você tem uma injeção menor, você tem mais ar, e quando a mistura ela é muito pobre, você tem mais ar do que combustível, consequentemente você aquece mais o carro, tá? É onde, se estiver dando muita falta e você estiver com o pé cheio, você corre o risco aí de derreter aí o pistão do teu carro, de furar a cabeça do pistão, tá? Por causa de muita caloria, tá? Então, você pode ter primeiro esse problema aí de combustível, tá? Falta de combustível, tá? Outra coisa que determina também essa temperatura tá um pouco mais alta também às vezes, tá? É a qualidade ali do líquido de arrefecimento, tá? Porque ele tem a função do quê? De estar refrigerando o sistema e também lubrificando, né? E mudando o ponto de ebulição ali do líquido, tá? No caso do aditivo e tal, tá? Então assim, se você tiver um aditivo aí que não tem boas qualidades, a temperatura vai subir, porque ele não vai conseguir fazer que o ponto de ebulição seja mais baixo, ou seja, vai começar a subir muito a temperatura do líquido. Consequentemente, o que um líquido quente iria refrigerar? Não iria refrigerar nada, ia tirar pouca temperatura apenas, ou seja, a troca térmica ia ser pouca, tá? Outra coisa que você tem que avaliar nesse caso, que é o que praticamente vai determinar bastante a temperatura de trabalho, vai ser o que? A cebolinha ali, ou o interruptor do radiador, tá? Geralmente ele determina
muito, tá? Essa temperatura. Por quê? Porque a gente tem ali, muita gente fala de cebolão do radiador, tá? Porque a gente tem alguns ali que trabalham, vamos dizer assim, a gente tem uns que são para temperatura baixíssimas e outros para temperatura um pouco mais alta, tá? Ou seja, a gente tem alguns aí que trabalham, vamos dizer assim, de 77 a 83 graus, ou seja, a partir de 77 graus até no máximo 83 graus, nesse intervalo ele vai estar acionando o eletroventilador, ou seja, ele vai estar refrigerando o líquido que está ali para troca térmica quando acontecer. Ele está refrigerando o carro, ou seja, quanto antes, né, numa temperatura menor, o eletroventilador se acionar, refrigerar aquele líquido que está ali no sistema, né, menor vai ser a temperatura que vai circular, ou seja, a temperatura vai trabalhar um pouco mais baixa, tá? E no caso você tem aí a parte dos interruptores aí do eletroventilador, que são de 87 a 92 graus, tá? Esse meu aqui no caso é esse, de 87 a 92 graus, tá? Se você olhar aqui é porque não vai dar pra você ver certinho, tá? Ele tá entre 90 e 95 graus ali, o meu marcador de temperatura, tá? Ou seja, até 92 graus ele tem que armar o eletroventilador. Passou disso, ele tá com problema, tá? Não o eletroventilador em si, tem que testar, é claro. Mas passou dessa temperatura aí de 92 graus, o que estaria ruim seria o interruptor ali do eletroventilador, tá? A cebolinha do radiador, tá? Então não pode passar dessa temperatura. Então o que vai determinar muito também essa temperatura é a cebolinha ali do eletroventilador, tá? Se for para alta ou para baixa, tá? Depende muito do teu carro para ver o jeito que ele vai trabalhar. Carro sobrealimentado, como a tendência já é esquentar um pouco mais, você pode trabalhar aí com um interruptor para graus e temperaturas um pouquinho mais baixos, para ele acionar um pouco antes, tá? Mas nada ali que 92 graus não é nada exagerado não, tá? A maioria dos carros aí, se você olhar a injeção eletrônica e os carros que tem conexão aí ao BD2, a maioria estão trabalhando aí a 91, 93 graus, é a média mais ou menos, que tem um errinho de leitura, é normal, tá? Ele não é 100% a leitura precisa, mas ele consegue trazer uma temperatura bem próxima, ou seja, sempre bem próximo disso ele vai estar armando o eletroventilador. Então isso aí é um dos fatores que determina bastante, tá? Agora vamos dizer que o seu eletroventilador é para alta, tá tudo certinho, de arrefecimento e tudo, e você tá percebendo aí que que o teu líquido de arrefecimento ali, a temperatura tá ficando um pouco mais alta, tá? Então você tem que avaliar ali o que eu falei pra você uma vez, que é o sensor de temperatura, tá? O sensor de temperatura que fica lá no cabeçote, ele pode estar marcando erroneamente aí, enviando o sinal errado, tá? Então na verdade são tudo testes, tá? Tudo tem que se fazer teste aí, mas assim, a temperatura ideal aí é em torno de 90 graus, é a média, né? Ele pode trabalhar até 92, 93 graus aí, quase beliscando 95, ainda tá ok, tá? Ele trabalha muito abaixo aí de 85, 80 graus aí para baixo, já é um pouco complicado, porque ele já vai comprometer a parte de troca térmica, né, que não vai acontecer na frequência que era para acontecer, tá? Consequentemente, o carro vai injetar mais combustível para poder tentar aquecer o carro, tá? O que gera maior consumo e consequentemente também uma temperatura mais baixa, ela não tem eficiência de lubrificação para o carro, tá? O carro vai ter eficiência máxima de lubrificação na temperatura de trabalho, tá? Então pode acontecer aí um desgaste aí prematuro das peças, tá? Mas igual eu falei, isso desde que seja uma temperatura mais baixa ou mais alta real, tá? E não de painel, tá? Por isso que é legal você ter aqueles termômetros a laser, tá? E você fazer o que? Você viu, tá dando 100 graus, por exemplo. Você, tá com medo, vai lá, bate o termômetro. Não, tá dando 90. Então você sabe que é o sensor de temperatura ou o marcador de temperatura aí do painel do teu carro, beleza? Então, essa é a temperatura ideal de trabalho do Golbola, 90 graus. E eu vim te dar essas dicas aí de algumas coisas que influenciam um pouco aí nessa parte de temperatura do motor do teu Gol, tá? Então
fique atento aí, porque temperatura é uma coisa muito importante, porque realmente se estiver subindo você achar que às vezes é algum erro de leitura, mas só uma temperatura real, você pode correr o risco aí de ter problema com junta de cabeçote, tá? Aí junta de cabeçote, delete, tá? Aí retífica, planinha, é a única coisa que vai resolver, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você quer muito mais dica, assim igual essa de Gol geração 2, pra cuidar muito bem do teu carro e evitar dor de cabeça, então clica na bolinha do lado e se inscreve no canal, que eu vou trazer muito mais dica pra você igual essa aqui e muito conteúdo diferente automotivo pra você, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, te encontro lá no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, falou e fui!